Olá, seja bem-vindo à Casa dos Bnei Anusim, Simchat Torah, Sukkot. Estamos vivendo momentos especiais do calendário hebraico, do calendário judaico. E hoje nós falaremos um pouco com você, nesse podcast, sobre essa festividade, esse festival de Sukkot. Shmuel Zakai, seja bem-vindo. Olá, Shimon, Hanor, Ben-Mizait e a você que nos acompanha nesse período de festividade, né? Um Hag Sameach Sukkot a todos vocês. Ali na mesa, Hanor Ben Davi. Shalom, shalom a todos que nos acompanham, os parceiros aqui na mesa. E vamos aproveitar para falar deste festival que se abriu no começo do mês de Tishrei e agora está começando, está no meio, não? Está prestes a terminar, e falar um pouco a importância, a relevância que tem isso, tanto para esta época como para o resto do ano, porque este é um período de tempo, este sétimo mês, é um período de tempo que consiga atingir o resto do calendário que fica para frente, não? Então, o nosso comportamento, as nossas práticas, a devida prática de todas estas festividades que estamos no processo de cumprimento dessas festas, afetam o resto do ano. E o nosso grande mestre, Ben-Mizait. Shalom, shalom a todos. É uma alegria de participar dessa mesa de pessoas tão conhecedoras de Torá, tão estudiosas. É uma alegria participar dessa mesa e principalmente nessa época das festas, né? Nós estamos aqui num período fantástico, todo mundo tem a sua sucá em casa, cada um tem a sua sucá e fazemos as nossas refeições ali nesse período, né? E com muita alegria, né? Um frio à beça lá fora, tá um frio aqui no Paraná, tá muito frio, mas são coisas da vida, a gente faz as refeições assim mesmo. Na ocasião desta gravação, dessa exposição de podcast, nós estamos aí às vésperas, né, de Shemini Atzeret, Simchat Torah, e vivemos aí já o período de Sukkot, né? Habitamos em tendas, você com a sua família fez toda uma refeição, recebeu o Shpizinha, o convidado, né? Tudo isso faz parte das tradições. E nós temos nos preocupados com esse podcast em trazer um paralelo entre a vida judaica e a nossa vida de brasileiro, né? A nossa vida como comunidade, sociedade civil, né? Nós temos esse paralelo porque nós não vivemos em uma bolha, não vivemos em um mundo à parte, né? Quem tem esse privilégio de viver um mundo à parte é quem está em Israel, né? E mesmo assim existe a sociedade civil organizada em Israel que, por maioria, não é religiosa, mas de qualquer forma estão celebrando Sukkot, né? Estão parando, né, a um feriado nacional, né, diferente de nós que estamos aqui na diáspora. Enfim, então, Shmuel, o que nós podemos trazer nessa mesa de discussão para as pessoas que estão nos acompanhando agora, podcast, esse paralelo? Como que nós poderíamos começar trazendo esse assunto? O que tem a ver esse período de Sukkot, Simchat Torah, Shemini Atzeret, com o momento político mundial, momento social mundial, né? Como que nós compararíamos tudo isso com a realidade do mundo hoje, inclusive saindo desta pandemia, né? Deste momento complicado da sociedade? Shimon, Sukkot, ele traz muitos significados, como o Shpizinha, né, da visita, das 4 espécies, da cabana em que Israel habitou em tendas durante 40 anos, né? E os sacrifícios que envolvia a festividade por ocasião da existência do templo, ela envolve nessas intenções dos sacrifícios, das ofertas, ou no período de hoje, as orações e as leituras especiais que compreendem os 7 dias desse festival, ela é uma intercessão de Israel pedindo pelo bem de todas as nações.
pelo bem de todos os países. Por exemplo, na mesma semana nós tivemos aí a reunião da ONU. Coincidentemente, né? Coincidentemente. Esta reunião da ONU, ela cai todos os anos neste mesmo período que coincide com essa data, né? Então, os 181 países ou mais nações ali representadas, elas são sintetizadas e personificadas nas 70 nações que representam Gog e Magog. No linguajar bíblico ou da forma como Deus trata as nações. Então, nós lemos recentemente uma das parashot agora de Devarim, que Deus separou as porções das nações proporcional à sua herança. A sua herança que desceu no Egito. Então, quando Israel desce no Egito, eram quantas almas ali? 70. Né? E as 70 nações, ela se divide naquilo que Deus falou para Abraão: você será por pai de uma multidão de nações. Né? Uma multidão de nações, elas são vertentes dos filhos de Abraão, né? De Ismael e de Esaú. Shemuel, quem são os ismaelitas hoje? Pra gente entender, pra gente simplificar. Os ismaelitas, eles representam o Oriente, eles representam os árabes, né? O povo árabe. Do qual a religião muçulmana, ela tratou de separar do Ocidente. Né? Então, por exemplo, existia um pré-monoteísmo no Oriente Médio, antes de Maomé. Já existia um pré-monoteísmo. Uma predisposição, né? Em que o cristianismo já havia se definido como religião. Ou seja, havia sim uma pré-separação. Então, a religião muçulmana, ela conseguiu, tratando de uma distinção para separar os muçulmanos, os islâmicos, do Ocidente, do cristianismo. Né? Então, vale lembrar, Shimon, que as 70 nações, se nós olharmos ali nos escritos, são 35 príncipes que saem. Inclusive, acho que uma das leituras inspiradoras do Lehai, né, ele leu esse momento. Lendo, né? Olha que interessante. Ele acabou lendo sobre os herdeiros, os descendentes de Esaú, os descendentes de Ismael. Então, os árabes são os descendentes de Ismael. E quem são os descendentes de Esaú? Esav, ele é pai do Ocidente, de Roma. Roma é descendente, como os amalequitas também o são. Os romanos são descendentes de Esaú. Então, dos povos mais modernos, né, seria Roma. Sim, você vê que tanto é a influência do que está escrito na Torá, que Edom, nós sabemos que é avermelhado, não avermelhado, e a representação de Roma na época antiga era esse color vermelho das bandeiras dos romanos, era o color vermelho que representava esse vermelho sangue. O Esav, o avermelhado, ele foi representado por uma característica. É o que sai para caça. Né? Então, a vida política do Ocidente, ela definiu o mundo na sua política, na democracia. Então, e o mundo caçador. E o mundo e Roma foi caçadora, né? Roma imperialista. Imperialista, né? Então, hoje, os Estados Unidos é o que melhor representa Esaú. Mas a doutrina passou. Uma das coisas interessantes a sabermos de Edom é que ele tem uma capacidade de assimilar pessoas de fora, porque ele também era caçador de homens. Ou seja, era uma pessoa que sabia como enrolar pessoas para conseguir o objetivo dele. Persuadir. E ainda que nós falamos que a Roma teve uma queda, ainda a Roma se mantém. De fato, o mundo se reúne também lá no Vaticano. A forma é o Vaticano, e não só o Vaticano. A forma de mundo é romano. As leis. O direito romano. Né? A forma de organização civil, filosofia é romana. Uma língua morta que tem tanto valor como o latim, por quê? Porque tem esse valor ainda nas leis, no estudo da filosofia. O direito todo é baseado em latim, né? Todo o direito. Então, são coisas que você vê a influência disso que está escrito na Torá. Agora, um ponto interessante a respeito de Ismael e os Ismaelim, os Bnei Ismael, os filhos de Ismael, que representa o Islã, que tem esse mesmo nome, vem dessa raiz de Ismael. O seguinte, a profecia da Torá, quando Agar
ela deixou seu filho Ismael no poço para morrer. Para morrer. Que no poço não, né? No deserto. No deserto ali, que apareceu o poço, um malach, um anjo, fala para ela, e ele descreve o que ia acontecer com esse menino. Não, ele se ia tornar caçador também, mas todo mundo ia ir contra ele e ele ia contra todo mundo. E é o que vemos na atualidade. Um briguento. É aquele que não se deixa dominar e sempre está brigando com todos e todos estão brigando com ele. Entre eles, inclusive. Então você vê que ainda, na atualidade, temos esse mesmo, ou seja, a descrição que foi feita pela Torá está sendo cumprida na atualidade também. Uma coisa importante frisar, porque já que nós estamos falando de origens, nem todo o muçulmano é árabe. Né? Por exemplo, nós temos os persas, que hoje corresponde ali ao território iraniano, que são muçulmanos, mas não são árabes. Né? Temos ali também no Iraque. Né? Iraque seria a antiga Babilônia, Mesopotâmia, né? Não são povos árabes. Mas são muçulmanos. O Islã, ele reuniu esses povos que antes eram... A Rússia. Uma boa parte da Rússia são muçulmanos, mas não são chineses. Por exemplo, a Indonésia, né? É um país tem muitos países asiático, perto da Rússia, sobretudo os que terminam com Cazaquistão, tudo isso que termina então assim. A religião ela conseguiu sobrepor a origem sanguínea, a raça, étnica, né? A África também, existem muitos países africanos que são dominados e geridos por ideologia muçulmana. Uma ideologia muçulmana, né? Você estava falando a respeito dos romanos, a importância da cultura romana que foi implantada mundo afora é tão grande que na língua inglesa quase a metade das palavras tem origem latina. No próprio inglês. O alemão, as inflexões dos verbos, os temas, tem um nome que eu esqueci, a forma de falar é dos romanos. E eles colocaram aquilo ali. Tanto assim que, não sei como no português, mas no espanhol, as nossas línguas, seja português, francês, espanhol, italiano, elas se conhecem no espanhol como línguas românticas. Falam assim, mas não é românticas de romance, sino de Roma. Não de amor, mas de Roma. O Brasil, né? O Brasil são descendentes, né? Dos portugueses, dos espanhóis. Reivindicam, inclusive, esse berço da civilização da Europa, o centro, né? Como se fosse o berço da civilização. Da civilização ocidental realmente é. Eles vão abrir mão do que da iniciação ali da região da África, né? Então toda a vida, o desenvolvimento começa ali na Europa. Então nós temos hoje, Samuel, esses dois lados, né? De Ismael e de Esaú. Agora, você falou em Gog e Magog, Samuel. Quem são os representantes hoje de Gog e Magog? E qual é o papel, né? Desses dois termos, né? Desses dois inimigos de Israel. Inclusive, os cristãos, né? Eles sofrem muito com a sua teologia sofrem por antecedência, né? Por antecipação. Então, na Guerra Fria, os russos, a União Soviética, acabava personificando para os cristãos, né? Que eles representavam essa força do bem contra o mal, né? Nessa luta entre Deus e essa conspiração de Gog e Magog. Mas, na verdade, Gog e Magog é a união dessas duas polarizações de que Israel está no meio. Né? Então, Gog e Magog a 70, o Hanô vai definir melhor sobre o termo do hebraico, mas essa distinção da representatividade de 35 nações que tem a sua origem em Esaú, né, irmão de Jacó, e as outras 35 que são descendentes de Ismael, e que ambas são filhos de Samuel, Abraão. Há uma teoria, aí nós vamos ver se vocês corroboram com essa teoria,
de alguns sábios de Israel, do judaísmo, trazendo então Gog e Magog, Rússia e Irã. Dentro dessa... que hoje representariam, né? Ou seja, se houvesse uma terceira guerra mundial, né? Um início de Olam Rabá, uma manifestação de Mashiach, né? Aconteceria por essas duas nações de alguma forma se voltarem contra Israel. Agora, motivos tem, né? O Irã, né? Porque odeia Israel. Motivos e a pessoais. Rússia, motivos comerciais. Políticos, né? Políticos. Então, aí sim, Sukkot. Aonde entra Sukkot? Sukkot, durante os 7 dias do festival, nós temos, por ocasião do templo, tinha um total de 70 novilhos que eram oferecidos como sacrifícios dos judeus pela paz das nações. Então, dos 7 dias iam diminuindo, 12, 11, 10, até que no último dia iria totalizar os 70 animais. Nós estamos tendo aqui, durante todos esses dias, existe uma leitura especial, inclusive postamos nos grupos, que essas leituras, elas trazem exatamente esse diálogo de Deus com as nações, com os países para onde foram espalhados a herança. A herança de Deus é Israel, é a porção de Deus. E a porção de Deus, ela foi espalhada por entre esses países que representam Gog e Magog. Então, nesse conflito do bem contra o mal, tanto é que os zelotes, na época do Segundo Templo, eles já entendiam que os romanos representavam Gog e Magog e que a resistência da Judéia contra os romanos iria antecipar a manifestação de Mashiach. E daí surgiu ali o Mashiach, né? Surgiu vários messias naquela época, de que Jesus foi eleito pelos romanos. Exatamente. Como Messias deles, né? Então, antes do personagem Jesus, o judeu que foi morto lá pelos romanos, antes dele houve vários entusiastas que se apresentaram como Messias. E ainda depois. Antes e depois. Antes do nascimento de Jesus, teve ali muitos deles que foram esmagados pelos romanos. Inclusive, aí tratando historicamente, né? Na ocasião, Jesus, ele era cobrado, né? Pelos seus seguidores. Aquele que traiu Jesus era um zelote, né? O Judas Iscariotes. Ele era um nacionalista, né? Ele era um nacionalista, ele fazia parte de um movimento radical, né? Um movimento de guerrilha que lutava contra os romanos. Dava trabalho, porque naquele tempo tem um filme que se chama Ben-Hur, né? Se vocês assistirem, é um tempo em que os zelotes estão dando trabalho para os romanos no caso, o governante romano teve que mandar uma legião inteira para Jerusalém para conter o movimento. Então a traição de Jesus aconteceu porque ele se recusava a enfrentar o inimigo maior, né? Visto que o problema maior. Se identificava como um Messias, mas não era revolucionário. Foi o que... E é o que aconteceu em toda a história da humanidade. Quando era exigido uma revolução de um líder e ele não fazia, ele era assassinado, ele era morto, ele era traído. Ele era entregue. E você vê, ou seja, também do lado dos judeus ortodoxos, surgiu aquele que nós conhecemos, que é o pai, muitos falam o pai dos cabalistas, que é aquele que escreveu o Zohar, Shimon Bar Yochai. Ele também foi morto em essa búsqueda do Mashiach. Ele foi nomeado Mashiach por muitos dos seus seguidores. Exigido, né? É exigido do personagem que ele cumpra o papel. O cara desconfiar de que você era Messias naquela época, estava ferrado. Não era como ser político hoje em dia. Não era um bom presságio ser Messias naquela época, porque você teria que cumprir com algumas promessas, né? Aquele você povo matava ou morria. Né? Então, o que levou? Então, e é muito interessante, né, esse paralelo de Sukkot com os dias que vivemos, porque são dias também, pessoal, em que nós
estamos frágeis, né? A humanidade, o mundo está fragilizado. Normalmente o mundo convulsiona, tem essa palavra ali. Convulsiona neste 7º mês, no calendário hebraico, sempre começam a acontecer coisas estranhas no mundo inteiro, não? E eu gostaria de colocar uma pergunta na mesa, não? A respeito disso, porque fizemos uma leitura de da Haftarah do primeiro dia que fala a respeito disso, não? E é o Eterno, nosso Deus, não o Deus de Edom, nem o Deus de Ismael. Ele se preocupa pelos Goim, pelas demais nações. Sim. E a resposta teria que ser sim, porque somos todos criaturas. Porque eram feitos sacrifícios grandiosos pelas nações. E aí nós temos uma promessa de futuro que os líderes dessas nações terão que subir a Jerusalém. Senão não serão abençoados. Uma diferença muito grande. Esse é o ponto. Uma diferença muito grande, porque você vê que dos outros dois lados tem o cristianismo que fala que se não é convertido ao cristianismo, não será raptado, não será levado, morrerá ali na terra. E do lado do Islã, que não se converte ao Deus do Islã, ele também irá morto. Infiel. E no caso do judaísmo, ainda que fala de muita morte por causa da praga, mas é por causa deles atacarem Israel. Mas agora, quem não quiser entrar no judaísmo... Mas eles fazem parte do futuro. As nações estão lá no futuro. Por isso, ele fala, mas quem não quiser entrar no judaísmo, não precisa, ou seja, não vai morrer se o seu representante for lá nesta data de Sukkot, nestes 7 dias, a fazer a representação lá em Jerusalém. Eles poderão viver ainda, ou seja, tranquilo. Mas veja a importância do amor de Deus pelo ser humano, né? No plano cristão, a oposição ou aqueles que não estão lá, aqueles que não aceitam, eles estão fora, né? No Islã, eles já devem ser destruídos hoje, né? Não no futuro. Agora, na esperança judaica, as nações elas estarão lá sendo abençoadas com chuva, né? Com saúde, com prosperidade. E o ponto que eu quero levantar é o seguinte: imagina que só haja uma religião. Vamos supor qualquer uma, não importa, o cristianismo. A unidade que não seja baseada no eterno, ou seja, a unidade baseada no próprio ser humano, não tem como se equilibrar, ela cai. Ela cai. É o perneta, é aquela pessoa que só tem uma perna que vai botar para cair. Se for baseada em duas, aí você tem, vamos supor, o cristianismo e o islamismo. Aí a pessoa tem que ter movimento, tem que andar com uma bicicleta, senão cai também. A paz vai chegar com a união dessas 3. 3 pontos determinam um plano. Você não consegue fazer um plano, definir um plano, sem que hajam 3 pontos. O Eterno, quando permitiu e determinou que fossem criadas essas 3 bases, ele sabia, porque ele sabe o que vai acontecer no futuro. A paz vai acontecer. E aí que quando essas três bases formarem um plano, aí sim, aí vai haver paz, mas vai acontecer. A sua teoria da engenharia, ela vai colocar em pira... Ela é perfeita. Ela vai colocar em pira a teoria... Desconstrói a teologia, né? A teologia vai entrar em loucura, porque exatamente o anticristo vai se manifestar nessas 3 religiões que eles chamam dos 3 espíritos. Os 3 espíritos vão sair da onde? Das 3 religiões. Né? Tanto é que o judaísmo está reservado para os cristãos para dar ao mundo o anticristo. Né? Então, o cristianismo na pregação do caos, de que tudo vai vir a piorar com a presença de um líder mundial, esse líder mundial vem do judaísmo, porque lá em algum momento os profetas não, eu acho que é um escrito do Novo Testamento que fala dos 3 espíritos imundos que domina o anticristo, né? Então existe essa teoria, e de onde eles vão se valer? Das 3 principais religiões: o judaísmo, o cristianismo e que no caso o cristianismo romano, que aí eles se isentam o protestantismo. Mas os sacrifícios dos 70 animais que
que hoje o judaísmo oferece através das suas orações, das suas rezas, é para a paz de todos os países, né? Para que haja saúde, para que haja chuva, para que haja paz. Porque os judeus, na verdade, estão espalhados em todos os continentes. E as nações precisam dos judeus. Elas precisarão dos judeus para continuarem existindo. Exato. Agora, curiosamente também, Shemuel, esse período em que os líderes mundiais terão que subir a Jerusalém é esse período que nós estamos vivendo agora de Festival das Cabanas. Né? Exato. Nós teremos agora, Shimon, na leitura de Chol HaMoed Sukkot, que vai ser no próximo sábado, existe a Haftará do profeta Ezequiel. Então, qual é o diálogo de Deus com Gog e Magog? Deus espalhou a sua herança entre os países e eles cometeram excesso. Eles cometeram loucura, como se eles não pertencessem a Deus, ou seja, eles abusaram, eles bateram mais do que deviam. Então, Ezequiel diz que Deus vai trazer Gog e Magog para o Vale Megido para ter uma conversa com eles, ou seja, eles pagarão a conta que deve com o Tribunal Celeste. Uma coisa, uma coisa interessante a respeito dessas três diferenças, não? Porque estávamos falando da doutrina de cada um, não? A doutrina do Islã é a conquista e eliminação, erradicação do que é bom e que é ruim. Essas duas diferenças, eles acabam com uma das duas para solucionar algum problema, não? O dos Edom, do cristianismo, é a espera da vinda, não? A espera do caos e depois do céu. A teoria do caos, não? A teoria do caos. E no judaísmo é a teoria da recompensa, ou seja, as coisas que eu faço bem serão recompensadas. Ainda eu não sendo judeu, a recompensa vem se eu fazer coisas boas. Agora, se eu ir em contra de aquele, ou seja, porque você falou a respeito do ângulo, não? Sabe quando você faz, tipo assim, quando você vai, pelo menos eu que trabalhei um tempo de tapeçaria, não? Quando você vai cortar uma peça, que são várias peças, mas precisa, você tira a medida da primeira e depois você vai colocando essa primeira nas outras e vai tirando e vai multiplicando esse mesmo. Então, essa peça é Israel, não? E dali são medidas as outras. Então, se está faltando, ele tem que jogar no lixo que está faltando. Se está sobrando, você faz e corta e tira o excesso. Não? É igual nesse caso. Ou seja, todas as nações serão medidas em prol de Israel, mas nenhuma será eliminada. Ou seja, não vai ser eliminada e ninguém vai ser raptado também. Não. Remanescente. Mas sempre dependendo do comportamento dessas nações. Não é fica claro, né? Aquele que não subir, aquele que não ofertar, né? Será castigado. E o Cristian, a questão da recompensa que ele abordou, porque como o Ocidente, ele é o caçador, é o que traz a recompensa, é o que conquista, ele para ter uma conexão maior com Deus, ele precisa se livrar do materialismo, ou seja, do Olam Hazé. Então ele só consegue ter um plano mais elevado se ele vir a ruína, se tudo aquilo for destruído, né? Ou seja, é a renúncia da pobreza que o cristianismo faz. Por exemplo, você só consegue chegar próximo de Deus se você renunciar à tua riqueza. E os judeus não. O judaísmo, ele consegue transitar entre Olam Rabá e o Olam Hazé. Olam Rabá, o mundo vindouro. Olam Hazé, o mundo em que nós estamos agora. Um exemplo perfeito para isso que você falou é a semana Shavua no judaísmo. A semana no judaísmo ele tem os seus 6 dias de trabalho, tem um Shabbat. Agora, em Edom precisa que todo o tempo seja Shabbat para ele poder ter conexão. Exato. No judaísmo não, no judaísmo a gente trabalha os 6 dias e no 7º dia se abre essa parcela ali. Agora, nos outros dias também se cumpre com os mandamentos, se cumpre com tudo, só que esse dia é especial, é diferenciado, não? Mas não é como no cristianismo que precisa desligar toda a parte física, que é uma qualidade que nos deu o Eterno. Por alguma razão, o Eterno nos deu um corpo. Ou seja, esta parte aqui que nós conhecemos como Olam Hazé tem um sentido, tem um valor. Não pode você tirar tudo. Não pode você tirar tudo essa ferramenta que o Eterno te entrega
para colocar tudo na parte do Shabbat, não? Porque o mundo não foi feito para que seja dessa forma, ou seja, precisamos queimar as etapas, ou seja, ir avançando. E Gog e Magog existe e é rica porque Israel existe, Israel vive, né? E vai ser isso em que novamente eles vão prevaricar e vão tentar diminuir a minoria de que eles têm ciúme. O José, que recebia lá uma atenção especial do pai, Israel é isso para Gog e Magog. Eles têm Deus muito próximo dele, e isso chama a atenção negativa de Gog e Magog, de todos os países. Inveja. A inveja. Então, a Terceira Guerra Mundial, que não é uma coisa escatológica ou bíblica, mas também a própria ciência admite. Por exemplo, nós estamos vivendo aqui, nós estávamos falando nos bastidores que o mundo está se armando, né? Agora a Austrália mudou de fornecedor no meio do caminho, sobre o seu poder, seu potencial bélico marítimo, né? Marinos. E a China já reagiu a esse preparo, sentiu-se ameaçada pela Austrália da forma como ele está se armando. Então o mundo hoje, o Irã, né? O Irã que está se armando com armamento nuclear, né? Representando uma ameaça para a existência do Estado. Hoje é a maior ameaça. Hoje é a maior ameaça. A maior ameaça. É. Então, Gog e Magog, essas nações, elas vão se unir. Assim como se uniram para a criação do Estado judaico de 1948, né? E de que os profetas e uma discussão rabínica de rabinos da Idade Média, eles falavam que Israel viria a existir só mediante a autorização das nações, de Gog e Magog. Ou seja, Israel só vai vir a existir quando eles quiserem que Israel exista. E foi, né, a resolução da ONU de 1948 deu a origem à criação do Estado de Israel, de que os profetas já falavam. Quem já viu nascer uma nação de uma só vez? Em um só dia, né? Aí eles falam, mas foi assim. Ou seja, e de fato, 1948... Israel passou a existir e ter uma representação política, ter uma representação geográfica para todos os judeus espalhados entre esses países. Por que Israel precisa ser reunido? Porque esse encontro final de Gog e Magog, eles precisam ter um objeto no meio da mesa para eles brigarem, que é a existência de um Estado organizado judaico. Então a criação do Estado... E ameaçador, Israel, né, inclusive. Porque o Shimon comentou aqui a profecia de Zacarias 14, né? Vai ser o levante vai ser o levante dos países subirem contra a existência de Jerusalém. E Jerusalém é o objeto de que a ONU até hoje não consegue lidar. Eles não conseguem resolver, equacionar o problema da existência. Shmuel, uma das grandes perguntas que chegam para nós, né? Perguntas assim, a pessoa não tem o que fazer, ela pergunta, por que Israel não levantou o templo ainda? Basta Israel pensar nisso, vai acontecer isso. Gog e Magog vão se dirigir contra Israel, né? A hora que... Porque seria simples, né, Shmuel? Lançar um míssil sem querer em cima daquela mesquita. Não, sabe que né? Seria fácil um estagiário israelense errar o botão e... Opa! Caiu. Mas é nesse momento aí. Sabe que tem uma teoria que lá, especificamente nessa zona, tem um desfase sísmico. Sísmico, fala? Então já tem acontecido antes de destruições dessa mesma mesquita por causa de terremoto, fala? Não? Terremoto. Então, abalo sísmico. Então, muita gente fala que está se preparando um terremoto artificial. Para derrubar esse troço ali. Né? Com a invasão, nós tivemos uma entrevista com o Ronaldo Gonlewski falando sobre a Guerra dos 6 Dias, né? E depois nós tivemos sobre a Guerra do Yom Kippur. Com a tomada de Jerusalém, a retomada de Jerusalém, Israel teve a oportunidade, né? Hoje, de destruir aquele monumento, por fim, né? Mas sabia das consequências, né? Não era o momento.
Não era o momento. Um ponto que muitas pessoas não levam em consideração a respeito de ONU. Essa resolução da ONU, na realidade, ela foi criada, ela foi implementada por antissemitas, por pessoas inimigas do povo de Israel, na esperança de que uma nação que se estabelecesse ali, fraca, não preparada, desarmada, seria presa fácil e morta facilmente. Fez um papel de Bilam. Exatamente. Né? Fez um papel exatamente. De Bilam. Então, colocando essa nação ali, a nossa nação enfraquecida, seria muito fácil as outras 7 ou 8 nações que estavam você ali jogar um povo desmoralizado na Segunda Guerra, né? Um povo que sofreu, que passou pelos fornos alemães, você joga eles em um deserto para criar. Exato. Vamos criar um Estado com um povo que estava com a sua moralidade deplorada, baixa, destruída. Quem queria ser judeu naquele dia? É verdade. Quem queria ser judeu naqueles dias? Ninguém jamais. Então, o próprio isso aí já foi uma chicotada de Deus nas nações. Eles estavam esperando que o povo fosse destruído ali, assim que entrasse. Era conhecido tudo para dar errado. Só tem um detalhe: quem estava determinando que isso fosse feito, a maldade, ela foi feita, as pessoas agiram de forma maldosa para fazer isso. Fizeram o bem. Só que e abençoaram Israel. Exatamente. É que as pessoas muitas pessoas não percebem, mas e nisso aí nós temos um brasileiro pilotado pelo próprio Eterno, cara. Isso eu conheço como a segunda via da solução final. Esse colocar esse povo que vinha passando fome, exterminação em um deserto ali, para eles se defenderem com o que tiver lá e ser acavados por o resto das nações que já estavam armadas, já tinham tempo de organizados e todos, e eram apoiados por muitos outros governos naquela época, governos fortes, ou seja, não estou falando de países, só de países da África, não, sino que eles eram apoiados tanto com dinheiro como com armamento de um país mais forte do que eles mesmos, não? Então é aquilo que nós falamos no finalzinho do Shema, quando termina Emet Bemuná, ele fala assim, o Salvador de Jacó, ou seja, a roca da salvação de Jacó é o Eterno, não? Então é esse ali o conceito dessa parte ali. Então, naquele momento da instituição do Estado em 1948, né? Israel era o vermezinho de Jacó. Vermezinho de Jacó, né? Era o Vale de Ossos Secos. Era o Vale de Ossos Secos. Era era o pior momento. E foi aí que... É interessante que o Vale de Ossos Secos, acho que ele vem nessas leituras de especial de Sukkot, né? Porque está entre as leituras de Rosh Hamoed Sukkot. Porque o profeta Ezequiel, ele é chamado, é o mesmo que protesta contra Gog e Magog, e ele fala do Vale de Ossos Secos, em que ele contempla um vale de ossos, né? E Deus vai falando com ele, o que é isso aí? Né? Ele fala, profetiza. Por acaso eles poderão voltar a viver? Terá carne? Não. O senhor que... Ele fala igual Ranô, você que sabe. É o senhor que sabe. Diga-me o senhor. Então o profeta, ele fala, então profetiza, e os ossos vão se unindo, né? Esses ossos poderão ter nervos novamente? E ele fala, então profetiza, e aqueles ossos secos vão sendo revestidos de nervos. Eles podem ter carne? Então profetiza, e o Ezequiel vai profetizando, e eles vão se virando ali um monte de cadáveres, né? E aí Deus pergunta, eles podem ter vida? Então, aquele vale de ossos secos, né, é Israel em seus vários sentidos, de todos os sofrimentos que eles passaram, e o que mais se enquadra é o período, né, em que Israel chegou à beira do extermínio, da solução final. O Holocausto. Né, da solução final e da própria criação do Estado de Israel. Que era para ser o povo de Israel ficou só osso. Só osso, é verdade. Deus, literalmente só mesmo, osso, né? Exatamente. Sofrendo. Há quantos séculos foi isso profetizado? Olha o poder do Eterno. Sim. E aí, sempre que o povo de Israel chega nesse extremo, o Eterno dá chicotada nas nações e coloca Israel de novo como coroa, né? Como joia. Então Israel ele acaba sendo ali o motivo da existência
em que Deus tolera a existência das demais nações. Porque a proporção das 70 nações, ela é baseada nessa existência. Não. É que o nosso Deus é um Deus marrento. Ele você vê, não, você vê, mas falo assim porque na paraxá que estudamos, a última paraxá que se estudou neste ciclo anual, que foi a paraxá Azino, ele fala no finalzinho da paraxá, depois de todas essas maldições, de tudo que ia acontecer porque estamos falando igual por causa do incumprimento das misbot por parte do povo de Israel, depois quando as nações colocaram o seu jugo sobre Israel e eles sobrepassaram essa medida de castigo que o Eterno colocou, quando eles sobrepassaram esse limite, aí o Eterno fala, e agora eu vou falar com esses povos, cadê o teu Deus? Ou seja, sabe quando você fica tranquilo, ou seja, você está vendo uma briga, assistindo uma briga de alguém que você ama, ou você quer, que está brigando com alguém que é mais forte do que ele, e você deixa que ele apanhe, não? Mas de repente você levanta e você é mais forte do que aquele e você fala, mas cadê a tua força? Cadê a tua força? Esse é mesmo nosso Deus nessa oportunidade. Cadê os teus deuses? Cadê as tuas rochas? Então, esse mesmo conceito, ou seja, o Eterno esperou que o povo ficara assim, que já tinha apanhado o suficiente das nações, e ele se colocou nessa oportunidade no ano 48 e depois todos os anos que seguiram, cadê os deuses do mundo, não? Cadê esses deuses? E isso afeta as nações, se ven afetadas por isso. Nós estivemos, quando falamos com o Ronaldo Gondetsky, perguntávamos a respeito da sensação que você falava aqui no Brasil, que se falava lá em Israel, como foi recebido essa notícia lá. Mas você vê como depois da Guerra dos 6 Dias mudou toda a opinião e todos foram em contra de Israel. E isso mesmo, ou seja, se deram conta de que o Eterno era que estava brigando contra eles e se estava burlando, ainda estava mofando. E o Ronaldo, é interessante que o Ronaldo é um judeu mais cético, né? Ele não vai pelas emoções, né? E quando foi perguntado sobre a sensação da reanexar de Jerusalém, ele falava reunificação. A reunificação de Jerusalém, ele falou ali que nós vimos a existência de Deus. Deus estava ali. Né? E ele não é um religioso, mas ele reflete muito a respeito do Eterno. Tem temor, né? Tem o temor. Tem temor. Agora, e ele andando ali pela praia, ele me disse, ele vai andando e vai pensando, vai orando. O Shimon disse aqui agora sobre o sentido do cara é fantástico. Para as nações. É uma festividade, é a festa das cabanas, em que os judeus saem da zona de conforto de suas casas para morar em tendas, como diz o Zait, no frio, fazer refeições. Hoje é os judeus que saem da sua zona de conforto, e vejo que no futuro as nações sairão de suas zonas de conforto para ir lá. Exato. Prestar homenagens. A ONU, né? A ONU vai ser em Jerusalém. Porque em Zacarias 14, que o Shimon citou, de que os 10 homens das nações, de todas as nações, terão de subir de ano em ano em Jerusalém para celebrar as festas das cabanas. A cerimônia de abertura da ONU. Vai ser a cerimônia, esse discurso que Bolsonaro, exato, que o Brasil tem a honra, né, de que é honrado de ser o primeiro, ele será feito na abertura do Festival das Cabanas. Muito embora o Brasil não tenha uma cadeira permanente, é interessante, né, que essa tradição da abertura da Assembleia se dá em função de Oswaldo Aranha. Exato. Né, de Oswaldo Aranha ter conduzido... O antissemita. Ter conduzido a Assembleia sobre a questão da criação do Estado de Israel. Exato. O Brasil briga, né? O Brasil reivindica um assento permanente. Na época em que estamos vivendo hoje, o Brasil volta a ter uma cadeira, porque essa cadeira ela é revezada, né, entre os países. Sim. E o Brasil voltou a ocupá-la. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, 4 anos. Eu sei que é um período, né? Que o Brasil. A Índia, né? O Brasil reveza Índia, com a Índia, com a. Paquistão, é outro país alguma que coisa. Acho que a China agora tem assento permanente. Tá. Deve ser África do Sul. Rússia, enfim. Rússia é permanente. Então há sim essa. Veja, o que Israel faz hoje, as nações terão que fazer, né? Se quiserem
ser abençoados, né? E nós vivemos isso hoje, né? Se quisermos acessar as bênçãos, acessarmos a dimensão das energias boas, né? Das bênçãos, o portal para tudo isso é a celebração das festividades, Sukkot. né? É Sukkot, é estar na sinagoga com a família, é a forma de você colocar a mãozinha lá e tirar Sustento. a sua porção. Sabe que é interessante? Ou seja, falando a respeito deste período de festas, Sukkot é a festividade das nações, não? Mas no finalzinho de Sukkot temos Simchat Torah. Significa o seguinte, é o mesmo que fazia Abraham Avinu, ou seja, ele convidava o pessoal, não? Convidava o pessoal a que comera lá na sua mesa com ele. E ali no final da refeição, ou seja, no final destes 7 dias, temos Simchat Torah, que é esse recado de Abraham que falava, agora tem que aceitar estas leis que estão aqui. Ou seja, Simchat Torah, Agradeça a Deus. a Simchat Torah é a renovação de um ano novo para o estudo de Torá. Então é um chamado às nações. Olha, você celebrou Sukkot, sim, e agora está chegando no último dia. E no último dia, nós começamos de novo o estudo da Torá. Você tem que lembrar que isso... Shemini Atzeret, que é quando Israel celebra Simchat Torah, era o 8º dia da Assembleia, ou seja, todo Israel era reunido para ouvir Torá. E podia acontecer o que fosse, conversassem, tratassem do assunto que fosse, assuntos de estados, parcerias. No final, tinham todos que prestar atenção na Torá. Com total no reverência. que Deus queria para o povo, né? No que Deus quer para as nações. Exatamente. Então, sempre a Torá ela vem para coroar, né, a aliança que Deus tem com o povo de Israel. Ela vem sendo aquele tratado que todos assinam, né, chamado? Exato. Todos os países Que assinam. Mitzion Tecê Torá, né? E de Sião sairá a lei. De Sião será a lei, a palavra de Deus para Jerusalém. Então, diz naquele dia toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Ou seja... O nome será um. Exatamente. Né? E nós teremos as nações ensinando as nações ensinando o Talmud, ensinando, né, toda a lei de Torá sendo aplicada, porque aí o mundo será perfeito. Eles terão interesse, eles pegarão no Tzitzit e falarão, nós iremos com você porque Deus está com vocês, né? Eles vão se esforçar por isso. E aí que nasce agora o renascimento dos venenos sim, não? Porque o veneno sim, para mim, o que eu consigo entender, Abraham, ele recebeu uma bênção em Lech Lechá, lá para achar Lech Lechá, acho que é Gênesis, capítulo 12, se mal não me lembro. E o Eterno falou, na tua semente serão abençoadas o resto da terra, não? Então, como você semeia sementes, você espalha as sementes, não? E é o caso dos venenos, sim, nós estamos espalhados no mundo, e vai ter um momento onde a gente vai brotar, e desse brote que as nações vão conseguir assegurar a sua parcela, não? Então, nós que estamos aqui no Brasil, não teríamos que sentir-nos, ou seja, essa negatividade. Culpados. Porque muita gente fala isso também, muita gente faz essa pergunta, mas por que eu não nasci em Israel? Por que eu não fui amaldiçoado, né, com isso? Então, não é uma maldição. Não, você está sendo parte. Tudo é pro bem. O que é isso? Então, acho que esse é um dos chamados importantes a fazer a todos que nos acompanham hoje, como venianos, sim. Nós sabemos que temos um papel importante a cumprir em esta parte de esto que estamos falando das profecias e do cumprimento destas festas, não? Destas festas. Você é um Cohen, né? Israel é o primogênito, o irmão mais velho de todas as nações, através da qual elas aprenderão, né? Aprenderão de Deus, e Israel estará rezando pelo bem-estar de todos os países remanescentes. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. É a promessa. É a promessa. Né? É a promessa. Aconteça o que for com o filho, com a nação escolhida, mas ela é a nação escolhida. Ela é a nação que tomou para si, né? Ela tem o direito. Então, se te amaldiçoar, será amaldiçoado. A China não foi agora para essa conferência da ONU, né? Ele fez por teleconferência.
lá em Zacarias diz assim: a nação que não subir, né, para celebrar Sucote, a festa das cabanas, sobre ela não cairão as minhas bênçãos. Terá seca. E sobre ela vai cair as pragas que eu derramei sobre o Egito. Mas você vê o que está acontecendo hoje na China. Eles estão com uma crise de habitação, problema sério de habitação. Tem habitação para todo mundo, ninguém quer abandonar. Existem cidades, tem uma cidade lá moderníssimas, cidades do futuro, moderníssimas. Cidades de 50 tem uma cidade anos lá que eles fizeram uma Torre Eiffel na cidade. Não mora ninguém quer morar. Absolutamente ninguém. As ruas vazias, aquelas avenidas largas, aqueles blocos de edifícios, de apartamentos. Você não vê um carro na rua, uma pessoa. Eu gosto muito de um salmo, não me lembro agora realmente qual que é, mas é um dos que estão entre os 120, estão por ali o salmo, que fala assim: se o Eterno não estiver com aquele que construiu a casa, não tem sentido a construção da casa. Se o Eterno não estiver com aquele que está guardando a cidade, não tem sentido fazer a guarda, fazer esse turno de guarda da cidade. Então, esse é o caso das nações. Ou seja, se eles, porque o Eterno, o nosso Deus, o Deus do judaísmo, é um Deus justo. Ele não é bom para um e ruim para o outro. Para aquele, ou seja, ele é bom para aquele. Para quem é bom. Para quem acompanha as leis, ele é bom. Para quem não acompanha as leis, ele é ruim, não? Ou seja, não é ruim, ele é justo no seu juízo, não? Então, não servirá para aqueles. Ou seja, todo o dinheiro do mundo que pode ter a China, como você está falando, não vai servir de nada se eles não estiver com o Eterno, porque não vai ter as suas cidades habitadas, não vai ter todos os produtos, ou seja, não vai ter o benefício do que eles façam, não vai ter benefício. E para encerrar a minha fala, eu lembro da construção do segundo templo de Salomão, que ao dedicar, ele, acho que está no livro de Crônicas, né? Ele diz assim que quando os filhos das nações se voltarem para esta casa e rezarem, faça e atenda o seu pedido, ele reza. E quando os teus filhos estiverem longe, ele fala assim: atenda seus pedidos de acordo com os seus corações. Ou seja, para Israel existe uma reserva para Deus abençoar-nos se nós estivermos com mérito. Exatamente. Mas para as nações, ele não fez essa reserva. Ele falou: se as nações se voltarem para esta casa, e é a casa que ele chama casa de oração para todos os povos, né? Atenda seu pedido, ou seja, não existe uma reserva. Se pegar na orla, chama. Se pegar na orla, no tzitzit. Se pegar no tzitzit. Está abençoado já. Você está abençoado. Agora, sobre a construção do terceiro templo, esse acordo de Abraão, feito pelo ministro do secretário do presidente Trump, que conseguiu trazer paz, né, entre árabes, entre Ismael e Jacó. Já aconteceu o primeiro, né? Já é um passo muito importante. Então, diz que nesse acordo existe uma abertura do país árabe, de que eles entendem que e existe uma casa de oração para todos os povos. Exatamente. Eles entendem isso. E que em Jerusalém não é o lugar mais importante para eles. Porque, por exemplo, o Irã está brigando contra o país árabe. O Kuwait? Não, lá que tem o domo, que tem a pedra sagrada lá. Como que é o nome do país? Arábia Saudita. Arábia Saudita é o lugar mais sagrado para a religião islâmica. Ali é o lugar principal. E depois, Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado. Então eles entendem que se aquilo ali for reduzido no templo dos judeus, e porque o templo dos judeus representa a casa de oração de todos os povos. De Abraham. O acordo de Abraham. Exato. Então pode atender cristãos, que é mais ou menos o que a ONU precisa que seja, né? Mas para os árabes não tem problema. Pode tirar a mesquita e pôr o templo judaico, porque ele vai atender perfeitamente cristãos, árabes e judeus. É a casa de oração de todos os povos. Então existe essa abertura da Arábia Saudita sobre o acordo de Abraão. São os 3 pontos. Nesse caso,
É certo, não? E eu queria citar para terminar minha fala também uma coisa que nós, no período destes dias de Sukkot e Simchat Torah, nós entoamos, nós cantamos, nós fazemos a leitura do Halel. E o Halel é um compêndio de salmos, não? De elevação. Ele te leva, de fato, no começo, o primeiro salmo, ele fala, ele eleva, ele faz subir o pobre, aquele que está vestido em cinza, e o faz comer junto com os príncipes, não? Sentar na mesa junto com os príncipes, não? Mas tem uma coisa interessante, não? É o Salmo 117 e o Salmo 118, que é com o que termina a reza, não? O Salmo 117 tem uma qualidade que ele é o capítulo mais curto da Torá. De todo o compêndio do Tanakh, não da Torá, não, do Tanakh. Ele é o capítulo mais curto, e o Salmo 118 é aquele que está no meio entre ele e o Salmo 119, que é o capítulo mais comprido, mais longo do estúdio, não? E o Salmo 117 fala assim: Aleluia et Adonai kol goim. Alabem, louvem o Eterno todos os goim. Ou seja, no judaísmo, ou seja, a promessa, esse que nós conhecemos como Olam Haba, ele não descarta os goim. Os goim, eles vão a louvar o Eterno. E no final fala: Ki gavar aleinu hasdo ve'emet Adonai leolam, não? Que ele se entroniza na sua bondade, e a verdade do Eterno é para sempre. Ou seja, a verdade do Eterno, que é a Torá, ela dura para sempre. Exatamente. E eu quero dizer apenas que tudo vem para o bem. Na realidade, tudo vem para o bem. Tudo aquilo que é feito através de diretriz do Eterno, através de direção do Eterno. Ele dirige as nossas vidas, e sempre para o bem. Às vezes nós podemos ver um cenário ruim, um cenário que nós, na nossa opinião de desconhecedores, seja uma coisa ruim. Mas sempre, tudo que acontece, quando nós vemos no longo termo, no longo prazo, nós vemos que a coisa sempre vai acabar encaminhando-se para o bem. Tudo vem para o bem. O Eterno permite que as coisas aconteçam para que aconteçam para o bem. Você pode até não entender o motivo, eu também não entendo, mas no final vai acontecer. Sempre acontece. Então, encerramos aqui, mas antes eu quero dar um recado para você que acompanhou esse podcast, que compartilhe com seus amigos este vídeo, né? Inscreva-se nesse canal, ative as notificações e também deixe o seu like, né? A sua curtida, assim mais pessoas como você e eu e nós aqui terão acesso a este processo de conscientização. E a Associação Anusim Brasil, a Sinagoga Anusim Brasil, tem um programa na televisão. Exatamente, em rede nacional de televisão. Tudo vem pro bem. Uma grande novidade, Samuel, estamos entrando também agora no litoral paranaense, pela NET TV e a Claro TV, e também na próxima semana entramos na Sky Nacional. Uau. Então quem tem TV por assinatura Sky vão dando feedback, assistirá o programa Anusim Brasil. Terça-feira às 20 horas esse programa acontece em rede nacional, levando o processo de conscientização aos 40 milhões de brasileiros que possuem uma ascendência judaica. É um ato histórico, um ato que está sendo movido pelos céus, né? As coisas estão acontecendo, e o que nós estamos falando aqui nesse podcast está sendo falado em rede nacional. Exato. Para todo brasileiro, para que todos possam ter acesso. Sair da zona de conforto. O Anusim Brasil está saindo da sua zona de conforto para habitar em tendas. Exatamente. Então, eu quero convidar você a ser um sócio, um patrocinador do programa de televisão Anusim Brasil. Precisamos de pessoas patrocinando com R$80, né? Precisamos de mais 20 pessoas patrocinando com R$80 por mês, por um ano, para mantermos o projeto funcionando. Seja um desses patrocinadores, seja uma dessas pessoas que ajuda a levar tudo isso para mais pessoas. São 40 milhões de almas judaicas que estão aguardando despertar, né? Além das nações que também recebem as bênçãos através desse trabalho que é feito. Então, fica o nosso abraço aqui, desde já, Hag Sameach. Hoje é domingo, o dia em que nós
colocamos esse vídeo no ar. E amanhã, segunda, ao pôr do sol, iniciamos as celebrações de Simchat Torah, né? Shemini Atzeret, Simchat Torah, iniciando todo esse serviço especial do nosso calendário hebraico. Shalom! Shalom. Shalom. Hag Sameach. Hag Sameach.